Gente, ontem nós tivemos uma discussão aqui no Morning sobre a distribuição de comida na Cracolândia, na região central de São Paulo, que abriga moradores de rua, em sua maioria dependentes químicos, e de como essas ações de solidariedade podem interferir ou não na permanência e incentivo àquela condição e até mesmo da manutenção do crime. O debate surgiu após críticas da deputada estadual Janaína Pascoal ao trabalho feito pelo padre Júlio Lancelotti, que distribui marmitas no local. E para a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema, nós convidamos o pastor e teólogo Iago Martins, ele que é autor do livro A Máfia dos Mendigos. Iago, bom dia para você. Você me ouve bem? Ouço bem, uma alegria poder estar aqui no programa. Obrigado, cumprimento tanto o público quanto a bancada. Iago, como é que você vê essa situação envolvendo a deputada estadual Janaína Pascoal, o padre Júlio Lancelotti? Existe algum lado, alguma parte que esteja mais correta nessa história? É um debate tão intrincado que é um pouco difícil emitir opiniões sem escorregar em alguma coisa. Quando a gente fala sobre moradores de rua, pessoas em situação de rua, que é o termo técnico, e quando a gente subdivide isso entre os adictos, pessoas que vivem em cracolândias e que são viciados em drogas no nível tão profundo e subhumano como na Cracolândia, a gente está lidando com um cenário que são extremamente complexos. Qualquer coisa que se diga é muito complicado porque é difícil abarcar toda a complexidade da situação. Quando a gente fala sobre o que o padre Júlio Lancelotti faz na Cracolândia, a gente está lidando com um trabalho que se dá em muitos níveis. O próprio padre Júlio, ele faz um trabalho, primeiro, emergencial, de distribuir comida, mas esse trabalho, ele mesmo diz, tem como objetivo outros trabalhos maiores de reabilitação e desenvolvimento desse tipo de pessoa nessa situação tão terrível. Agora, as preocupações da Janaína também são preocupações justas. Claro que quando se coloca no Twitter e daquele jeito, e lidando com um padre que está lá na linha de frente, é meio maldito a gente questionar qualquer coisa do trabalho. Para a gente é muito confortável aqui no meu escritório, vocês ir na bancada, falar e julgar o trabalho de alguém que está lá na vida real, entregando comida para o necessitado. Mas existem preocupações de ordem macro que são realmente justas e honestas acerca do trabalho com moradores de rua. Principalmente, o que foi levantado ontem pela bancada, sobre quanto isso pode acabar fomentando um auxílio aos traficantes, que agora tem não apenas um público cativo e viciado naquela fonte ilícita de renda, mas que também é até alimentada e cuidada para permanecer naquele lugar. Qual a alternativa? É deixar eles morrerem de fome? Também é uma alternativa terrível. Então, desse lado da eternidade, nesse mundo cheio de dificuldades e dores, acaba que tudo que a gente faz, toda escolha, tem seus efeitos colaterais. A solução, claro, é sempre um trabalho coordenado da iniciativa privada, de indivíduos, de ONGs, de igrejas e do Estado, fornecendo cada um aquilo que tem de melhor. Eu acho que o padre faz um trabalho importante de estar ali como indivíduo, como ser humano, tentando cuidar daquelas pessoas, mas ele sozinho, infelizmente, ele vai só enxugar gelo. Se não houver outros trabalhos em volta dele, também de outras instituições civis, como outros trabalhos que venham da força estatal, com seu poder de espada, com seu poder de tolher o crime naquela região, de novo, é só enxugar gelo ano após ano e nunca aquela realidade vai mudar. Tiago, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, porque muitas pessoas marcaram você para que a gente te trouxesse Sim. aqui para falar sobre esse assunto. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, para quem não conhece o seu trabalho, da sua experiência com essas pessoas que moram nas ruas. Como pastor protestante e professor de seminário, eu sempre estive envolvido com trabalho social, de ir nas praças, de ir nas ruas, nas cracolândias, levar comida e alimentação. Nesse trabalho que geralmente é o que se faz. Você vai, leva comida, ouve um pouco a história, tenta ajudar de algum modo e vai embora. E com o tempo eu comecei a ficar um pouco, como eu diria, intrigado com esse tipo de trabalho, porque ele realmente não parecia ter nenhum efeito a longo prazo. As mesmas pessoas voltavam todos os dias para pegar a mesma quantidade de alimento. Foi quando, em 2017, eu decidi ir passar um tempo tentando entender o que levou essas pessoas para a rua e como a gente poderia responder à realidade delas de uma forma melhor. Então, em 2017, eu peguei uma roupa velha de casa, fui para a Praça do Ferreira, aqui em Fortaleza. Tive um tempo de escuta também em outras cidades do Brasil, eu viajava muito na época, mas o trabalho foi principalmente aqui em Fortaleza. E eu pude, misturado com os mendigos, participar muito pouco, obviamente, emular um pouco da experiência deles, mas, acima de tudo, ouvi-los como um igual e tentar entender o que levava essas pessoas para a rua e como a gente poderia, a partir dessa experiência, responder de forma um pouco mais madura essas realidades. E claro que é uma experiência muito transformadora, passar o período de um ano indo e vindo
das ruas, dormindo nas praças, tentando comer as comidas deles e conversar com eles, faz você olhar para essas pessoas de forma um pouco diferente. Acima de tudo, você começa a olhar para eles como pessoas, né? Por mais que, teoricamente, todos nós possamos concordar que são indivíduos dotados de valor e humanidade, é diferente quando você se vê um igual, sentado ao lado deles, e você se fica condoído com o fato de que são pessoas com histórias como as nossas, com planos como os nossos, com sonhos, com históricos de vida, muitas pessoas que foram para as ruas já velhos. Então, veja, nós aqui, todos nós ainda temos idade de virar morador de rua em algum momento. Muitas todos histórias, nós, né, Iago? Né? Muitas histórias, gente formada, gente aposentada, gente que era policial, gente que era professor, que aparece, não é, que alguma situação de vida lhes leva a essa situação. Perfeito. Pessoas que eram vítimas, e vítimas absolutas de um mundo que lhes tratou com injustiça. Também encontrei pessoas que eram vilãs no nível mais profundo, absoluto, fugidos da polícia, assassinos que se escondem na rua, pessoas que são ao mesmo tempo vítimas e vilãs, que por causa de situações das mais variadas tomaram decisões ruins em suas vidas. A gente para de olhar para eles como uma massa. Qual é a solução para os moradores de rua? Qual é a solução para a Cracolândia? Essa já é a pergunta errada. Porque não há uma solução para a Cracolândia. Há uma solução para o João, há uma solução para o Pedro, há uma solução para o Marcelo. E se o trabalho não for um trabalho humanitário, onde a gente olha para o indivíduo como alguém humano, a gente vai cair naquele velho erro, não é, condenado pelo Nelson Rodrigues, de que a gente ama a humanidade, mas odeia as pessoas. A gente quer uma solução para a Cracolândia, mas a gente não entende que o trabalho real nesses cenários é um trabalho humano. É um trabalho de formiguinha, de um a um. É o trabalho que o padre consegue fazer, mas que o Estado não consegue fazer. É o trabalho de ouvir como eles estão vivendo, ouvir quais são as questões, o que é que levaram, as situações que os levaram a esse tipo de vida, para tentar sanar realidades humanas. Próxima pergunta aqui do nosso Adrilho Jorge. Pastor, muito bom dia. A gente sabe que a solidariedade e a misericórdia, quando ela não é seguida de inteligência, ela pode ser até contraproducente. E a gente falava até ontem, né, que você simplesmente dá comida naquela região sem um trabalho policial, de identificar os pontos do tráfico, sem um trabalho até da saúde pública, de fazer até a possibilidade de uma internação compulsória de pessoas, simplesmente dá comida, você está ajeitando a miserabilidade, tornando aquele lugar mais convidativo para as pessoas que lá estão, e assustando a população, sendo invadidas, sendo assaltadas, sendo agredidas na rua. Eventualmente, esses trabalhos pontuais que eu falei de identificação de pontos de tráfico, internação compulsória, não são feitos. Daí minha pergunta, interessa a alguém a manutenção daquela situação miserável daquelas pessoas? Quem são essas pessoas que eventualmente possam explorar essa situação de miserabilidade ali? Existe uma cultura no Brasil que, infelizmente, tem crescido muito e que eu pude ter algum nível de contato durante a pesquisa, que são os profissionais da caridade. Infelizmente, ainda dá muito lucro no Brasil falar em nome do pobre e, no fim das contas, pouca missão de fim ser realizada. Existe muita gareação de recursos, muita distribuição de renda e sempre existem pessoas que ficam com o pedágio desse processo, né? O dinheiro que é doado para a ONG, muitas vezes, paga salários altos para pessoas que estão ali trabalhando. Agora, essa realidade, não é muito fruto de um tipo de caridade impessoal e restrita, onde nós estamos muito mais preocupados em fornecer algum recurso e não se engajar diretamente. A solução para o problema desse pessoal que está na rua não é menos caridade, não é menos comida, não é menos participação, não é tirar o padre da Cracolândia, é adicionar mais elementos. O trabalho isolado de entregar comida pode ser um trabalho que vai gerar muitos efeitos colaterais negativos. Você, sim, coloca pessoas ali e você beneficia o traficante. Quem sai beneficiado é o traficante. Agora, qual é a alternativa? É tirar a comida? Não, é adicionar outros fatores que possam criar um trabalho completo e holístico naquela situação, para que essas pessoas não possam só ser alimentadas, mas também encaminhadas a um tipo de vida que possa ser muito mais nobre e digna do que dormir numa calçada, comer da mão de um padre e usar crack sempre que puder. Veja, eu mesmo pude contemplar a realidade de pessoas que recebiam marmitas e a primeira coisa que elas faziam era vender a marmita para comprar droga. Ficavam dias sem comer, só à base de crack, não é? Muitas vezes a gente acha que está alimentando um faminto e a gente está só ajudando a drogar um viciado. Então, o trabalho precisa ser holístico e participativo. Você tem que participar da vida dessas pessoas e sim, eu não estou dizendo que o padre não está fazendo isso. O que eu estou dizendo é que se não houver uma ação completa do padre, das igrejas, de ONGs, de grupos laicos, do Estado também fazendo um trabalho de cerceamento ali,
a gente tem só enxugar gelo. É muito fácil discutir no Twitter sobre a ação do padre. Difícil é os deputados fornecerem, os vereadores, o prefeito, o governador, meios para que aquela ação do padre possa ter uma guarida muito mais forte, muito mais efetiva na vida daquelas pessoas. Ok, Joel. Pastor Iago, em primeiro lugar, bom dia, um prazer estar com você de novo aqui. A gente já fez podcast juntos, já nos conhecemos. Recebi das suas mãos o livro A Máfia dos Mendigos, mas eu acho que você deu uma moderada, hein, pastor? Agora eu te vejo um discurso bem mais conciliatório aí, porque o ponto que eu queria trazer era justamente esse. Em toda a sua fala, em que você disse como é importante não só dar comida, mas ter um trabalho maior, ter um acolhimento, ter outros caminhos. E parece que é isso que um exemplo como o padre Júlio faz, mas não só ele, outros grupos de outras igrejas, mas também não religiosos, muitas ONGs e grupos fazem justamente isso, não é? Então não é tanto que o problema é a caridade, talvez o problema seja uma ou outra forma viciada, mas tem muita gente fazendo um trabalho bom também, né? E você trazer para a esfera pública e condenar essas pessoas, como foi feito aí nos últimos dias nas redes sociais, é uma coisa totalmente contraprodutiva, né? Sim, eu concordo. Eu não acho que eu moderei o discurso. Eu acho que eu estou dando o mesmo discurso desde 2019. Olha... quando o livro saiu, né? Talvez você precise dar uma revisada na obra, talvez, aí, sobre as coisas que a gente propõe lá. Até porque, no livro, eu falo muito sobre a realidade dos adictos, de pessoas que vivem na rua, como parte do grupo verdadeiramente miserável, né? No A Máfia dos Mendigos, o que eu apresento é que existe um núcleo duro de miséria nas ruas e existe uma comunidade de parasitas da miséria que está em torno da verdadeira miserabilidade. Então, muitas vezes, quando a gente vai na praça entregar comida, os verdadeiros miseráveis sequer recebem o nosso ato de caridade, porque existem pessoas que encontraram na rua, e isso é muito chocante de dizer para algumas pessoas, que encontraram na rua uma vida mais fácil. Veja, para mim, para você, que a gente vive uma vida talvez de classe média baixa, ou de classe média alta, são pessoas que ir para a rua não parece possível, é uma coisa terrível, dolorosa. Mas para muitas pessoas que são trabalhadoras informais, que vivem ali no limiar da pobreza, para muitas delas, ser morador de rua, se ela estiver disposta a se desprender de muitos fatores que socialmente não são ensinados, né, como segurança, como privacidade, como ter um lugar que é seu, como posse, se você conseguir se desvencilhar de muitas dessas coisas, a rua acaba sendo uma vida muito melhor, né? E eu vi pessoas dizerem isso verbalmente na rua, dizendo, eu prefiro estar aqui do que estar 8 horas, 12 horas por dia levando grito de patrão, não é? Já moro num lugar que não tem saneamento, uma casa que não tem sequer reboco, não é? Para muitas dessas pessoas, a vida de pobreza doméstica e a vida de miséria na rua não é tão diferente. E para muitas delas, há uma escolha consciente mesmo de ir para a rua. E muitas pessoas que vivem na rua, infelizmente, são pessoas que estão se aproveitando de uma caridade que é preguiçosa. São pessoas que têm casa. Conheci pessoas que tinham casa. Pessoas que foram para a rua porque não queriam ficar com um parente ou com um amigo, ou porque brigaram com a mãe ou o que é que seja. Essa comunidade existe. Os narro no A Máfia dos Mendigos. Mas qual é o problema? Agora a gente não faz mais caridade porque existem os parasitas? Não. A gente participa da vida das pessoas quando faz caridade. Pastor, me permita só fazer uma pergunta em relação a justamente esse tema dos parasitas que você menciona. Eu vejo muita boa vontade em relação ao caso da Cracolândia, mas eu gostei muito dessa frase que você mencionou em relação à humanidade, né? Da gente querer melhorar a humanidade, mas não gostar do ser humano. Mas, de alguma forma, o problema hoje na Cracolândia é um problema policial. Criminoso também, né? Porque existe um interesse ali naquele entorno do tráfico sobre a manutenção desse status quo, que é justamente esse embate, essa guerra que a gente vive hoje, né? Como é que a gente consegue conciliar esse tratamento humanitário, que deve ser feito mesmo, com o combate ao crime organizado que está dentro ali? A impressão que eu tenho é que cada comunicador público, dependendo da sua personalidade ou da sua preferência política, enfatiza um lado de algo que deveria existir ao mesmo tempo. Então, são como duas asas de um pássaro, né? Se você simplesmente fizer trabalho humanitário sem força de Estado nesse cenário, você tem um trabalho de enxugar gelo e de beneficiar traficantes mantendo a vida dos viciados. Agora, qual é a alternativa? É deixar o viciado morrer? É pior, parece pior para mim. Né? Por outro lado, você tem que enfatizar a lei e ordem, tem que enfatizar o fato de que há crime acontecendo ali, e se há crime ali, força de Estado deveria estar naquele ambiente, tolhendo o crime e levando essas pessoas que estão em situações terríveis a ambientes de tratamento.
o debate da internação compulsória é muito polêmico, não vai dar tempo para entrar nele aqui, mas precisa existir essas duas coisas. Se a gente ficar brigando como guerra de esquerda e direita, Perfeito. cada um escolhendo um lado e uma ênfase, a gente não vai para lugar nenhum. As Pastor, duas coisas precisam acontecer simultaneamente. Pastor, o senhor lança luz sobre um problema muito ambíguo, muito complexo, que é a indústria da miserabilidade. As pessoas que exploram a própria miséria e a miséria dos outros. Mas do ponto de vista individual, humano, a pessoa que dá esmola, como é que ela pode identificar quem é explorado, quem é explorador, a criança que é explorada? Dar esmola é um ato de caridade legítimo ainda hoje? 30 segundos, pastor, Excelente. por favor. 30 segundos? Um Nossa. minuto. Eu acredito na mensagem de Jesus Cristo, não é? E aqui é o que motiva o padre, né? O que me motivou a ir para a rua. Deus virou homem, não é? E se tornou comum de nós para que nós possamos encontrar salvação na sua obra de redenção. Eu acho que uma caridade verdadeiramente cristã, verdadeiramente eficaz, é uma caridade onde a gente se relaciona e se faz parte, não é, daquele que a gente quer ajudar. Então, dar R$2 para uma pessoa que pede comida é muito fácil. Convidá-lo a comer com você é muito difícil. Não é? Então, a minha percepção é que, se nós queremos fazer trabalhos de caridade que sejam realmente humanos, nós precisamos mudar a nossa vida, o nosso modo de se relacionar com essas pessoas, olhar para elas como indivíduos, que podia ser seu pai, podia ser sua mãe, podia ser seu filho, podia ser você daqui a 10 anos. Então, olhar para essa pessoa e a pobreza dela doer em você de uma forma especial, para que você possa olhar para ela como alguém que você vai se engajar ali. Então, o convite para uma mera distribuição direta de renda, me dá aí um dinheiro, deveria ser um convite para uma participação de vida, para você gastar ali 1 hora do seu dia. Ninguém quer fazer isso, mas gastar 1 hora do seu dia ouvindo a pessoa e conversando com a pessoa. Não dá para fazer isso sempre, nós temos nossas vidas para viver. Mas se você colocar como meta pessoal fazer isso de vez em quando, você já entra em realidades que você não entraria. Tem muita gente boa fazendo um trabalho muito legal em relação a isso, né? Vale a gente destacar, sim, carece muitas pessoas na sociedade. A gente mesmo precisa fazer uma autorreflexão nesse sentido, que por muitas vezes a gente deveria doar o nosso tempo, as pessoas estão nos assistindo, mas acho que vale aqui a gente também destacar as pessoas que se dedicam e que fazem um baita de um trabalho social e que realmente são um dos pilares de sustentação do trabalho social feito no Estado. Pastor, a conversa está muito boa, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. Mas eu queria muito te agradecer pela participação aqui no Morning Show. Você tem um livro, A Máfia dos Mendigos, está à venda em todo o Brasil, né, pastor? Exato. Como é que a galera acha o seu livro? Na Amazon, no site da Editora Record, qualquer lugar que você procurar, você encontra para e-book, para livro físico, tá tudo aí. Show de bola. Pastor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Morning Show. Volte sempre. Obrigado. Valeu.